segunda tentativa, depois de uma pequena frustração de um vídeo de 1 hora sem áudio. Então a gente tá fazendo de novo. Isso aí. E a gente vai entregar ainda melhor hoje. Vocês já estão treinados? Já estão mais que treinadas. Ensaiada? Ensaiada. Gente, bem-vindos a mais um talk aqui do Saia da Inércia. Estamos no nosso talk de número 4. Hoje estou trazendo para vocês a Jéssica Marinho, que é uma consultora de imagem elegantérrima, chiquíssima. Gente, olha a impecabilidade dessa mulher. Ela, além de se vestir de uma forma impecável, ela ajuda os clientes a desenvolverem o estilo e o propósito deles. A Jéssica trabalha tirando as pessoas da inércia de achar que o estilo delas não existem ou que elas não têm estilo e mostra que sim, sua personalidade pode ser traduzida em peças de forma estratégica como marca pessoal. Mas nada melhor do que a própria Jéssica para contar, né? Jéssica, conta para a turma qual que é a sua história, quem é você, qual que é o seu trabalho, o que você entrega para os seus clientes, que eu aposto que todo mundo tá doido para saber. Pode deixar. Primeiro agradeço a você, Bruna, pela oportunidade de falar aqui. É um prazer estar e falar com vocês e trazer um pouco da minha história. Bom, antes de qualquer coisa, eu falo que antes de eu fazer a consultoria de imagem, eu sou. Então, eu sou uma filha de Deus com muito propósito que vem dele. E a partir dessa minha identidade firmada nele, eu pude fazer a consultoria de imagem. A consultoria de imagem, gente, ela nada mais é do que uma transformação interna para que a gente consiga reverberar de forma externa. O que é isso, Jéssica? Bom, é o reflexo do seu interior. Então, como começou a minha história? Há 29 anos atrás, nasci no interior de Minas Gerais, em Caetanópolis, e eu sempre amei vestir as minhas bonecas, mas nunca passou pela minha cabeça alguma coisa ligada à moda. Mas eu sempre ornava ali, e uma vez eu tava na escola, eu tinha 10 anos. E aí aquelas brincadeiras de criança e tudo mais. E aí a gente fez uma competição. Quem era mais bonita, quem era mais gente boa, quem era mais engraçada, quem era mais elegante. Elegante com 10 anos de idade, você já viu isso? Criança elegante é novidade pra mim, mas tudo bem. Você acredita que me colocaram no meio e falaram que eu era mais elegante? Gente! Que sucesso! Pois é, e aí eu virei e falei assim, cara, será que ser elegante é um estilo? É um comportamento? O que é isso? E aí eu pude aprender que envolve várias coisas, não só estilo, como também a forma de se portar, a forma de se comunicar, o tom da voz, a sua postura diante do outro, o cuidado perante outras pessoas, a sua educação. Então, tudo isso se torna um panorama para que você sinta-se elegante. Então, a minha história começou lá. E eu fiz direito na minha jornada. Eu queria mudar o mundo, era legalista e beligerante. E para mim, a ideia sempre foi servir o outro. Então eu fui no direito. E dentro do direito eu pensei em entrar para a ONU, fazer algo ligado à diplomacia. Acabei transitando para a área do direito tributário internacional. Fiz uma pós em São Paulo sobre tributação internacional, mas chegou o momento da minha pós e aí eu deixei a moda um pouco de lado, mas o direito, a gente tem a licença poética de se vestir como Jessica Pearson do Sim. E tem também para as crianças dos anos 90, tem a Legalmente Loura também como referência. Que tem eu acho que existem 2 advogadas, né? A 8 ou a 80. A que veste padrãozinho e tudo, que veste o básico. E aquela que causa. Aquela que ganha a causa só de você olhar pra ela. Exatamente. Eu era assim, a minha cabeça era nesse sentido. E aí, a roupa, ela era uma ferramenta pra mim, mas eu me amava. Eu amava me
me comportar daquele jeito, me vestir daquele jeito, e eu sentia que eu já era advogada. Primeiro período, a partir do momento que eu coloquei salto com a ideia de fazer um julgamento, era um julgamento simulado. E aí eu me vesti mesmo, incorporei a advogada, e a partir dali eu falei, nossa, eu quero sentir isso todos os dias. Ah, isso é muito maravilhoso, né? Porque aquele negócio, você viu naquele arquétipo o seu propósito. Exatamente. Foi muito legal. Então, eu comecei a me vestir para isso e abriu muitas portas para mim a forma como eu me vestia. Então, eu era estagiária, mas era tratada muitas vezes como advogada. Eu ia para o fórum, por exemplo, e conseguia falar com pessoas, por exemplo, juízes, até desembargadores, pelo fato de como eu estava me vestindo. Então, foi algo que me trouxe muito retorno. E eu conseguia muita coisa pela forma como eu falava, como eu me portava, pela forma como eu entendia o outro. Então, foi muito importante para mim esse processo, inclusive para eu entender um pouco mais sobre mim, sobre aquilo que eu gosto, sobre as minhas experiências. E aí, a moda, ela sempre caminhou nesse sentido. Então, eu sempre gostei de me vestir bem. E aí, chegou em 2020, quando eu fui fazer a minha pós em tributação internacional em São Paulo, foi o ano da pandemia. Ao final desse ano, eu tive uma professora, a gente fez uma negociação de tratado com a Áustria, foi um negócio muito chique. E aí ela virou e falou que fazia direito da moda. E aí eu virei e falei assim, direito da moda? Nicho que é esse, né? Meu Deus, isso existe. E aí eu fiquei super encantada e comecei a conversar muito com ela. E comecei a ir por esse rumo. Então eu já estava formada, já tinha me tornado especialista em tributação internacional. E aí comecei a estudar o Fashion Law. E aí, é engraçado, é só trazer o fashion pro meu universo que eu já comecei a me vestir diferente, que eu comecei a olhar sobre uma nova perspectiva, a ficar mais criativa. E eu falei, cara, isso é muito legal. É um universo completamente diferente, porque a gente tem, assim, posso estar até sendo um pouco ignorante agora, mas no direito a gente imagina que é um mundo muito quadrado. Aí, na hora que vem um fashion law que já mexe com essas marcas, muitas vezes as marcas irreverentes, que você entra com patenteação, já com uma necessidade maior, porque não sei se você conhece a Block Pilates, agora eu não tô falando certo o nome dela não, só que ela teve um problema enorme de patenteação da peça dela, porque a Taylor Swift usou uma das peças dela, aí a Shein começou a copiar a rodo, só que ela tinha patente já. E ela tá assim, fazendo um processo milionário por causa disso. É muito louco. Tem várias coisas, por exemplo, trade dress, que quando uma marca ela copia a rotulagem, a forma como a outra fala, ou ela coloca alguma referência que faz lembrar a marca inicial. Então tem várias outras nuances dentro do direito da moda que você pode. Tem inclusive a pirataria, cópia, enfim. Por exemplo, na França, isso é muito, muito regulamentado. Então, tem que tomar muito cuidado para falsificação de bolsa, de peças de luxo, por exemplo. Então, a gente tem um nicho absurdo. E aí, eu fui para essa área e aí eu gostei. Eu acabei constituindo empresas da área da moda e fazendo registro de marca e patente. Acabou que durante a minha trajetória, eu fui convidada a fazer uma marca, só que era de uma operadora de turismo de viagens exóticas. E aí, essas viagens exóticas eram para África, Índia, China, Coreia, Israel, Jordânia, Dubai. Não, só destino extremamente autêntico, né? Super autêntico. Tailândia, Egito, eu não sei se eu falei já Egito, mas, assim, lugares super exóticos. E aí, acabou que
eu tive a oportunidade de me tornar sócia dessa empresa. Eu fui sócia da Conquest Voyages e aí eu pude aprender, gente, eu pude aprender tanta coisa maravilhosa em cada lugar que eu ia, em cada dress code que os lugares eles requeriam que eu vestisse, e era muito interessante ver a cultura de cada lugar. E aí eu aprendi muito durante essa jornada. E foi aí que eu senti uma necessidade, porque a gente, além de ser especialista pelo conhecimento em ter ido no lugar, em ter vivenciado o lugar, a gente fazia um atendimento personalizado. E nesse atendimento personalizado, a gente chega a falar que é luxo, porque o luxo é aquilo que beira a excelência. Sim, e não é um produto que todo mundo tem maturidade, nem todo mundo tem maturidade para adquirir, porque o luxo, na época que eu trabalhava em joalheria, a gente falava muito disso. O luxo é quando o valor transcende o preço. Exato. É quando a pessoa fala assim, tô nem aí pro preço, Exato. eu quero esse serviço porque eu acredito no valor dele. Inclusive, o valor é completamente diferente de preço. Sua marca pode ser extremamente barata e ter um valor gigantesco. E a mesma coisa pode acontecer no oposto. Pode ser um produto extremamente caro e um valor sua entrega completamente irrisório. Exato. Que é quando existe uma marca sem propósito, né? Exatamente. Tem o Golden Circle, do Simon Sinek, né? Você tem o why, o how and what. Então, o propósito, ele sempre tem que estar alinhado com aquilo que você quer entregar. E sempre é para as pessoas. Sempre é no cuidado com o cliente. Então, pensando nessa parte da particularidade de cada lugar e cada cliente, eu quis incrementar algo no nosso atendimento. Eu sempre gostei muito de moda. E eu falei, onde eu posso ter a oportunidade de rentabilizar de alguma forma, mas ao mesmo tempo entregar uma experiência de outro nível para essas pessoas? Foi então que eu fiz a consultoria de imagem. A consultoria de imagem, inicialmente, ela foi como uma forma de rentabilizar, mas ao mesmo tempo de entregar a experiência para esses clientes por meio da arrumação de mala personal suitcase, que é a arrumação de mala personalizada. Então, eu faço hoje esse serviço, esse trabalho, e aí eu separo... Sabe aquele filme... Ai, eu esqueci o nome. Patricinhas de Beverly Hills. Sei. Eu acho que eu sei. É um que ela vai escolhendo a roupa pelo tablet. Isso nos anos 2000, 90. Hoje, eu faço exatamente isso. Eu já escolho as peças, transformo em um modelo e a pessoa tem um lookbook com aquilo, com a temperatura do dia, com o lugar que ela vai, a forma como ela deve se vestir para aquele lugar, para aquele restaurante específico, em todos os dias específicos daquela viagem. E foi isso que eu quis entregar. Entreguei isso, as pessoas gostaram muito, fiz alguns workshops também. E aí eu falei, meu Deus, isso está tomando uma proporção muito grande que eu não sei onde vai parar. E foi aí que eu decidi me dedicar completamente à consultoria de imagem, porque foi algo que ultrapassou os limites que eu tinha pensado e fazia parte do meu propósito de vida. Por mais que servir aquelas pessoas fosse o meu propósito, eu entendi que o meu serviço seria de um outro jeito. Seria na busca da identidade, seria... Inclusive, fazendo malas, eu consegui entender a pessoa pela forma como ela via o lugar que ela ia viajar. Então, era muito interessante isso. Era um cuidado que a gente tinha. E aí, quando eu fiz Era quase que um over-delivery, né? Era.
Exato. Que, assim, a pessoa ia atrás de vocês para construir a viagem dos sonhos dela. Exato. Que uma vez que você trabalha com viagem, você trabalha muitas vezes com os sonhos. Existem aquelas pessoas que conseguem viajar 2, 3 vezes por ano, fazer viagem internacional, mas tem gente que sonhou fazer aquela viagem por anos e tá indo. Exatamente. E uma vez que você trabalha com sonhos, o over-delivery ajuda esse sonho a ser prazeroso e a pessoa não ter dor de cabeça. Exatamente. E era muito legal, porque a gente fazia o seguinte, antes de cada viagem, a gente fazia uma reunião num lugar específico daqui de Belo Horizonte que remetia ao ambiente que ela ia viajar, o roteiro que ela ia viajar. Então, por exemplo, ela estava indo para Dubai. Então, ou então, alguma coisa que envolve o mundo árabe. Então, a gente ia para algum restaurante que servia aquele tipo de comida. Por exemplo, a Índia. A gente ia para um restaurante indiano para mostrar para elas como que funcionava. A gente dava aula de sari. Eu tinha parceria com lojas que a gente levava as roupas que elas poderiam usar e elas podiam comprar. E aí a gente fazia uma experiência de vídeo, sonorização, de ambientação. Tinha o kit que a gente entregava com os hobbies indianos. Então era assim, super legal. Então a experiência vinha do pós, o durante e o depois. E aí, com toda essa bagagem, esse aprendizado, eu quis trazer hoje para a consultoria. E foi aí que eu entendi que as pessoas, elas captam pela experiência. Hoje, as pessoas, elas vivem o lifestyle da outra, praticamente. Sim. Então, elas se identificam com aquele lifestyle, mas elas também querem viver aquilo. E quando se trata de um lifestyle que envolve saúde, bem-estar, autocuidado, isso hoje em dia, eu não sei se é mais da nossa geração, a nova geração, a geração Z, né? Não, Y. Na verdade, a que tá vindo é Alpha. Nós temos a geração Y, que é a geração Z, que é os mais novos. E eu sou Millennium. A Y. Você é quase que... Eu sou XZ. Tá na divisa. Na divisa. Na tal da beirada. Você sentiu, porque a gente brinca, né, que os millennials... Inclusive, eu fiz um conteúdo pro meu Instagram falando exatamente que os millennials gostam. Porque hoje, inclusive, um assuntinho super legal para vocês darem uma estudada, principalmente se você está definindo quem quer ser o ICP. ICP seria seu cliente ideal, né? Os millennials, eles são atualmente a faixa da sociedade que tem o maior poder aquisitivo. Quer dizer, que não tem o maior poder aquisitivo, mas que tem a maior taxa de consumo. Por quê? A geração antes dos millennials estão aposentando, já tem a vida construída, tem o poder aquisitivo já definido. Muitos deles não vão aumentar a riqueza deles, eles estão ou mantendo ou gastando, aposentando. Já os millennials não, eles estão construindo riqueza. E junto do processo de construir riqueza, eles também estão consumindo. Sim. Então é um público super legal de se trabalhar, porque ele tem esse negócio da comunidade, ele tem que sentir que está participando, porque é um grupo social que cresceu naquela virada de chave da internet. Sim. Então ele viu o mundo dele se expandindo e ele quer compartilhar. Já a geração nova já nasceu com tudo sendo compartilhado. Então compartilhar para eles não é novidade. Então o senso de comunidade para os millennials é assim, o auge do auge do auge. Eles amam viver numa comunidade, sentir que fazem parte de uma comunidade. Por exemplo, você vê a Alo, que chegou agora, que é uma roupa de ginástica, de luxo, custa uma fortuna, para quem está acostumado a comprar até mesmo Live, Track and Field, que são as marcas mais comuns. Com ticket. Com ticket alto, mas a gente achava que era alto e descobriu que não é tão alto assim. A Alo vem de um lifestyle. Total. Uma pessoa que não malha, não faz exercício, pode comprar a Alo.
Ela se sente bem-vinda comprando aula. E é muito engraçado, porque quando a pessoa veste aquilo ali, é igual você falou, ela faz parte da... A primeira vez que ela veste, ela posta aquilo ali, é como se ela já automaticamente entrasse na comunidade. E aí, qual que é a comunidade da Alo? É a primeira impressão que as pessoas têm sobre aquela marca. A qualidade é absurdamente superior a uma track and field, a uma live? Não. O que eles têm? Está tendo uma reclamação enorme da qualidade. O que eles têm? Eles fizeram uma marca muito bem posicionada. Exato. Eles se posicionaram muito bem e criaram um gatilho de necessidade muito grande. Então, assim, colocaram pessoas que os millennials, no caso, eles se inspiram nessas pessoas e aí acabam querendo, sendo uma forma de se aproximar delas. Com certeza. Com certeza. Eu vejo que, assim, hoje, você, principalmente na sua consultoria de imagem, você deve perceber muito isso. Muitas vezes aquela pessoa, por exemplo, eu sou corredora. Então, se eu fosse fazer uma consultoria com você, provavelmente você ia me apresentar marcas que conversam com essa comunidade. Sim. Porque eu me senti mais bem-vinda. Sim. Inclusive, falando aqui do seu trabalho, você contou pra gente que você viu uma oportunidade quando você estava trabalhando na agência de turismo. Mas, hoje em dia, você tem uma esteira de produtos. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que você construiu essa esteira de produtos, o que você viu, porque tem aquele cliente que quer 100%, tem aquele cliente que só quer um serviço avulso. Sim. E a esteira de produtos, inclusive, ela é muito interessante para você manter seu caixa funcionando. Exatamente. Tem aquele produto que a gente fala que é aquele que está sempre vendendo e que não depende tanto de você. Tem aquele produto que você tem que se entregar 100%. Como é que funcionam os seus atualmente? Os meus produtos são da seguinte forma. Primeiro, eu entendo a necessidade do cliente. Então, eu vejo qual que é a demanda dele. Primeira coisa, o primeiro contato que eu venho, as pessoas, elas vêm até mim ou por indicação ou por meio do Instagram. E a partir disso eu tenho uma reunião com ela. E eu entendo a necessidade, qual que é a dor que ela sente. Eu apresento as minhas opções. E aí, como que eu construí essas opções? Eu construí de acordo com a demanda. Então, existe a consultoria completa, que no mundo ideal é uma consultoria em que você trata não só a parte externa, mas principalmente a parte interior da pessoa. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Então, você trata a forma como a pessoa se enxerga, a beleza dela, a vulnerabilidade dela, os sonhos, os desejos que ela tem, as dificuldades que ela tem, as inspirações que ela tem. Então, a partir disso, a gente consegue fazer a consultoria completa. Nem todo mundo está preparado para fazer uma consultoria completa. Por isso que eu precisei desenvolver outros produtos, serviços no caso. E foi vendo a necessidade de cada um que eu comecei a fazer um personal shopper específico. E aí eu entendia o que eu preciso para fazer um personal shopping específico para a pessoa. Por exemplo, eu oriento a fazer esse tipo de serviço quando a pessoa fala: eu não gosto de nenhuma roupa do meu guarda-roupa e não quero aproveitar nenhuma dessas roupas. A pessoa está disposta a gastar dinheiro com novas roupas. Exato. E aí a gente entra com a parte do orçamento, qual é o orçamento que ela pretende, porque o céu é o limite. Você pode ter, por exemplo, um orçamento de 3 mil, mas pode ter um de 100 mil. Isso depende muito da pessoa. Mas a gente olha a necessidade de cada um e monta esse cronograma. Então, primeiro, eu faço um diagnóstico de estilo, eu entendo as dores da pessoa, eu articulo um projeto, um plano de imagem para ela. A partir da aprovação desse plano, eu consigo fazer um direcionamento para um personal shopping específico, que aí eu consigo construir um guarda-roupa cápsula. E aí, a gente estava conversando outro dia, você me falou de uma jaqueta que você tem. Sim, inclusive eu trouxe ela.
uma das jaquetas da coleção. Vou lá pegar. 2 segundos, gente. Adorei. Porque essa jaqueta é o máximo. Olha isso aqui. Toda trabalhada. Ela é uma jaqueta bordada e pintada à mão. Adorei. E também com os negocinhos e tudo. Ela é o máximo. Eu não coloquei ela pra filmar porque ela faz muito barulho. Então, porque ela tem muito balangandã. Mas ela é uma peça que a gente chama peça statement. É igual esse macramê que eu tô... Não, maravilhoso. Inclusive, impecável. Saída de praia. Ah, é? Peguei referência com o... Tá tendo a Paris Fashion Week, a Balmain, ela mostrou muito detalhe sobre o handmade. Então, assim como a sua jaqueta, o macramê também tá usando muito, são formas de mostrar o poder do trabalho artesanal. Mas voltando para a esteira de produtos que eu tenho, a gente entende a dor do cliente e a partir disso a gente constrói esse guarda-roupa cápsula e considerando também a construção com uma peça statement, como a sua, por exemplo. Que a gente consegue imprimir personalidade àquilo. E aí, dentro disso, eu tenho a limpeza no guarda-roupa, que às vezes a pessoa tem roupas, ela quer aproveitar as roupas que ela tem, não quer gastar com roupas novas, e aí é um outro tipo de trabalho. A gente vai reaproveitar e fazer combinações com aquilo que ela tem. Então, eu tiro foto, eu faço combinação, é muito legal. E aí, tem as outras partes de coloração pessoal, inclusive, gente... Coloração pessoal, muitas vezes as pessoas ficam presas à coloração pessoal, mas eu quero dizer algo muito importante para vocês e uma coisa que a Bruna também fez durante a parte que ela estudou. As cores, elas imprimem um efeito psicológico na gente. Então, quando você usa determinadas cores, você pode causar uma boa ou má impressão a depender da ocasião que você vai usá-la. Ou até mesmo uma impressão que você não queira casar. Não significa que ela é boa ou má. Por exemplo, fast food. Todo fast food é vermelho. Sim. Porque é aquela coisa, tem que te excitar. Aí tem que trazer aquela energia. Desperta o desejo. Exatamente. De consumir aquilo. Porque a maioria dos bancos são azuis, roxos, essas cores. Por exemplo, roxo. O roxo é inovação. Tanto é que o Nubank é roxinho. Exatamente. Então, é super legal essa coisa. Inclusive, a gente estava conversando sobre a importância de você entender sua paleta de cores e até mesmo aplicar na sua marca pessoal do seu produto. Sim. Porque muitas vezes você tem a oportunidade, hoje em dia acaba que muitas pessoas procuram a humanização das marcas. Sim. Se você pode seguir, vou dar um exemplo da NV. Você pode seguir a NV ou você pode seguir a Nath Vossa. Sim. Muita gente prefere seguir a Nath. Sim. E a Nath posta o lifestyle dela, mais a marca. Só que o perfil dela é majoritariamente ela. As pessoas preferem isso. As pessoas se conectam com pessoas. Isso é uma coisa que até a Lu falou no último talk, na mentoria dela. Pessoas se conectam com pessoas. Por mais que você queira criar uma marca e tudo, e tirar o seu de campo, tenha certeza que as pessoas vão se conectar se você tiver um avatar, que nem a Magazine Luiza. Tem a Lu. Tem que ter esse avatar. E esse avatar tem uma personalidade, tem um estilo. E esse estilo pode ser impresso se você fizer uma avaliação, tanto a pessoal quanto a profissional. Exatamente. É muito importante. Quando a gente entende a importância das cores, inclusive, por exemplo, quando você vai num ambiente decorado e aí você vai em lugares que são muito escuros, você tem uma sensação vindo dali. E ao contrário também, quando você vai em um lugar muito claro, com cores neutras, sóbrias, que trazem ali uma tranquilidade. Quando você vai num spa, por exemplo, tem muito tons quentes, aconchegantes, que aquecem ali, que te abraçam. Então, a gente pode usar a roupa a nosso favor. Por exemplo, você é o CEO da sua empresa e quer falar com seus colaboradores. Se você for sempre com a sua camiseta preta, com uma calça caqui e um tênis,
ok, você vai passar uma boa impressão. Mas como poderia ser melhor? Que tal trocar a camisa preta por uma bege off-white ou uma azul marinho, por exemplo? A azul marinho remete à liderança, a algo sólido, a algo que traduz uma liderança por si só, que você vai imprimir naquele ambiente. Com certeza. Então, é muito interessante. E hoje a gente, eu acho que o bom da internet que as pessoas estão com um olhar mais atento para isso também. Principalmente assim, hoje a gente tem muito acesso à informação. Eu até brinquei isso com o meu porteiro. A gente estava conversando sobre as pessoas estarem desistindo de ter filhos porque acho que o mundo está muito louco. Mas, na verdade, a gente está recebendo as informações do mundo inteiro muito mais rápido e é muita informação, mas o mundo sempre foi louco. Sim. E pensando nisso, por exemplo, você vê um Fashion Week antes, para chegar a informação no Brasil, demorava uma semana. Você tinha que esperar um jornal de TV aberta e tudo. Hoje não, você tá vendo ao vivo. E tudo. É a influencer que você segue que tá lá. É o próprio perfil que tá fazendo live. Sim. É a famosa que você segue que tá lá. Então, assim, muitas vezes uma pessoa, uma amiga sua foi. Então, a zona de distância é muito menor e acaba que o choque cultural, principalmente exercido pelas peças de roupa, vem mais rápido. Que nem teve o boom do homem usando cropped. Teve um ano que eu acho que foi no Met Gala que quase todos os homens estavam com broches e as joias dos broches tinham valor agregado maior do que algumas joias de algumas mulheres, porque tinha pedra preciosa, tinha diamante, tinha isso tudo. Então era super interessante porque começou aqueles olhares para o posicionamento das pessoas. E, por exemplo, se você for ver um exemplo de branding usado com roupa, são cantoras. Você pode ver isso muito na Lady Gaga e na Miley Cyrus. Sim. Elas são duas que... A Lady Gaga, ela usou, foi um Bulgari? Eu lembro que ela usou uma pedra maravilhosa. E Foi o diamante amarelo, não foi? Acho que foi. Foi o diamante amarelo. E assim, foi foco de atenção em todos os lugares e só se falava daquilo. Então, é uma representação muito forte, né? Um registro muito forte. Então, voltando à parte da esteira de produtos que eu tenho, a coloração é uma das coisas que eu também faço e eu acredito que ela é importante não para você se limitar ao uso das cores, mas pelo contrário, você saber aquilo que você deve usar em determinados ambientes, ou seja, para pessoas que, por exemplo, tem algum tipo de entrevista, enfim, até entrevista de visto. É importante você saber como se vestir para que dê abertura para você. Então, além desses que fazem parte da consultoria, eu desenvolvi também o e-book e a newsletter. Gente! O e-book, ele traz referências sobre identidade, propósito e como você pode usar a roupa a seu favor. Então, tem mais de 120 combinações e inspirações de roupa que você vai descobrir o que funciona melhor para o seu tipo de corpo, pela forma que, por exemplo, você tem braços maiores ou um tronco menor. O que valoriza mais, o que valoriza menos, suas pernas são mais longas, o que valoriza mais para você. Então eu tenho todas essas nuances para que você possa se vestir com cuidado e também com não só autoridade, mas que você consiga sair de forma livre, sem se preocupar e entender que você está sendo assertiva consigo. Valorizando seus pontos fortes, né? Valorizando seus pontos fortes, exatamente. E aí eu tenho esse produto e tenho a newsletter. A newsletter é uma forma que eu encontrei das pessoas fazerem o personal shopping, mas de uma forma mais acessível. Então, durante todos os meses, eu faço a construção de um guarda-roupa cápsula por meio do envio
é como se fosse um artigo mesmo, um news, com peças de roupa, com todos os valores, com link clicável. Então, ela tem as peças, o link clicável, a peça é propriamente clicável, e ela já direciona para o site, já faz a compra. Além disso... Não, é caminho andado, né? Caminho andado. É comida mastigada na boca. Na boca. Já tem as combinações que ela pode fazer com as roupas em cima. Então, é uma forma muito prática da pessoa tecer a criatividade dela e uma forma mais em conta dela conseguir ter o personal shopping. Tem a experiência do outro? Não necessariamente, mas ainda assim ela vai ter uma humanização, ela vai ter um apoio, um suporte, que são os pilares principais da minha marca hoje, que envolve identidade e propósito. Gente, olha, vocês estão vendo que aqui com a Jéssica a gente vai navegar diversos ambientes, desde a música, desde o próprio marketing, da comunicação, de como você se posiciona, como que a roupa influencia no posicionamento. E tem muito papo legal para mim. Mas nosso tempo no YouTube se encerrou e agora o conteúdo é exclusivo somente para membros. Se você não é membro ainda, o Saia da Inércia funciona por mensalidade. Você consegue virar membro por este QR Code aqui. É só escanear se você estiver na televisão. Se você estiver no celular, você só precisa de abaixar, ler a descrição, que lá vai ter o link para você virar membro. Nós temos a mensalidade, você pode também assinar por semestre ou anual. São excelentes condições para você se garantir informado e sair da inércia.